Hello! Oiê! Olá! Bom, hoje estamos aqui com o Rafa mais uma vez. O Rafa que é aluno do segundo ano da Barceló. E hoje ele veio nos contar como que é estudar na Barceló, mas principalmente como que é estudar no segundo ano. Como que são as provas. Isso, vamos perguntar pro Rafa questão de o que ele tá gostando, de qual matéria ele tá gostando mais, como tá sendo cursar anatomia, isto, embrio, se tá cursando mais alguma matéria além dessas. Questão também de exigência da faculdade, o que tu tá achando com relação às exigências da faculdade. E no final ele pode dar dicas para quem vai entrar tanto no pré-grado quanto no segundo ano, que é o ano que ele tá fazendo agora. Isso, muito importante, dica pros calouros. Yes! Então, bora lá. Eu acho que dá pra começar tu dizendo quais matérias que tu tá tendo esse ano, quais que tu tá gostando, quais que não tá gostando. Bom, fechou. Bom, oi de novo pra todo mundo. Nesse segundo ano, eu acho que eu fiz Não sei, depende muito, eu acho que da forma com que você vai querer organizar o seu ano. Na Barceló, a gente consegue pegar algumas matérias, algumas são anuais e outras são semestrais. Eu quis deixar mais tranquilo pro final e enxotar tudo de matérias pro início do ano. Pra que eu já pudesse... mais energia. Que é quando tem mais energia, exatamente. Então, no início do meu ano, eu comecei com 9 matérias. Foi uma carga horária muito grande. Eu também não sei nem como eu dei conta. Mas foram anatomia, que é uma matéria principal que a gente tem que pegar. O combo, isto, embrio e genética. Aí eu tive 4 matérias que são virtuais. Inglês médico, informática médica, técnicas histológicas e um curso de sutura. Certo. E ainda teve mais um bônus aí, que foi atenção primária à saúde. Atenção primária à saúde é uma matéria que vai acompanhar a gente pela carreira inteira. Então, os 7 anos de faculdade que a gente fizer, vai ter ali APS. Eu acho muito legal isso. Sim, sim. Que a Barceló tenha o APS todos os anos. E por mais que seja uma faculdade particular, é uma faculdade que volta muito também para essa atenção social da saúde e tudo mais. Exato. É uma matéria que eu gostei bastante. É uma matéria, essas em si, ela é uma matéria semestral. Então a gente pode escolher pegar ou no primeiro semestre ou no segundo semestre do ano. Eu já peguei ela no primeiro, que aí eu já me livrava dela. Então, é uma matéria bem interessante porque ela vai te ensinar, fora os primeiros socorros, mas como funciona o sistema de saúde, quais são as falhas do sistema de saúde, onde a gente consegue em si entender o papel do médico dentro do sistema de saúde, como isso funciona aqui na Argentina, então é bem bacana. No caso, a PS ela é voltada aqui da Argentina para o calendário de vacinação argentino, então a gente... Mais pra frente, quando a gente já tiver bastante conhecimento, for para as práticas, se eu não me engano, a gente começa a fazer atendimento em hospitais conveniados com a Barceló, só que nas províncias, são um pouquinho mais afastados, que a gente vai enxergar também outra realidade daqui. Sim. E sobre as matérias principais, que é anatomia e o como de isto, embrio, genética, o que tu achou? Gostou, não gostou? Como é que eram as aulas? Primeiro, pergunta polêmica. Vamos Qual lá. que tu gosta mais? Isto e embrio ou anatomia? Olha só, eu comecei meu ano amando anatomia. Anatomia é uma matéria que pra mim assim, me surpreendeu bastante, justamente porque a gente aprender como é que funciona a anatomia humana é incrível. Só que é uma matéria muito extensa e você tem que fazer muita conexão assim do que você aprende, porque ela é dividida em 3, né? Vai ser dividida em locomotor, que vai ser toda a parte muscular e óssea. Depois a gente vai aprender esplaquenologia, que é toda a parte do estudo das vísceras, e neuroanatomia. E aí a matéria final, né? A prova final, a gente tem que integrar tudo. Então, no início eu tava amando anatomia, era a minha matéria preferida. E aí, no caso, eu tava meio que detestando um pouco o combo de histogenética e embriologia. Mas, por incrível que pareça, acho que isso mudou, inverteu os papéis. Quando eu chegou em esplaqueno, que assim, estudar as vísceras, são inúmeras vísceras, a circulação, inervação, e aí você fica bem perdidão, porque é muita coisa. Posição é tudo, né? Exatamente. Então, você sabe a posição anatômica de tudo. Então, hoje eu diria pra vocês que talvez o combo está sendo minha matéria favorita de estudar. Então, no segundo ano da Barceló são 9 matérias. Isso. Dentro dessas matérias, as que são obrigatórias são APS, o combo de histologia, embriologia, genética e anatomia. Isso. Você precisa aprovar essas matérias para poder passar pro terceiro ano. Tá, e aí essas outras que tu falou, elas são optativas e tu pode fazer ela em qualquer momento do curso. Exato. Mas sim ou sim, tu tem que fazer ela em algum momento. Exatamente. E uma pergunta que talvez o pessoal vai se perguntar se tu faz mais ou menos matérias, muda no teu valor da mensalidade ou a mensalidade é fixa, independente se tu fizer as 9 ou se tu fizer menos de 9? Fixa. O valor da mensalidade vai ser fixa. Tanto que se você quiser adiantar um pouco as matérias, você consegue fazer isso também. Então, Diferente do Brasil, né? Porque no Brasil, nas particulares, tu paga por matéria. Sim, se tu fizer mais matérias.
Essas Tem 9... um mínimo, né? Uhum, Mas isso. se tu fizer mais, tu paga mais. Isso. Essas 9 eu fiz e o valor é fixo. Agora, não sei real se você adiantar, vamos supor assim, o inglês médico 2, né? Possivelmente, talvez seja cobrado, porque você já está adiantando uma matéria que seria do ano que vem, isso. Sim. Mas essas 9, valor As fixo. que podem adiantar são as optativas, né? Tipo, Isso. as que são da grade, não tem como adiantar, então não tem como formar mais cedo. Exato. E como que eram as aulas práticas de anatomia, histologia, embriologia e as provas depois? Genética, Como que tá teve sendo, no prática caso? Sim, sim. As aulas práticas é um assunto bem polêmico. Já preparo isso pro pessoal, porque assim, principalmente as práticas de anatomia. A gente chega no laboratório, a gente vai ter todos os preparados cadavéricos expostos, e vai depender muito do bom humor do professor naquele dia. Então, assim, hoje a gente conta com alguns ajudantes que eles ficam em sala, passando de bancada em bancada, te perguntando se você tem alguma dúvida. Se você pergunta para ele, obviamente ele vai te responder, vai te dar uma ajuda ali. Alguns fazem preparam uma aula sobre o tema que você vai estar aprendendo. Mas os professores em si, eles só estão presentes na sala de aula para caso você venha recorrê-los e perguntar alguma coisa. Eles não preparam nenhuma aula e vão apresentar essa aula para você na prática. Então, eles sempre falam: pessoal, venham estudados. Cheguem aqui somente para tirar dúvida, para vocês poderem recorrer todo o preparado. E se surgirem dúvidas, vocês perguntam pra gente. Então, eu lembro até que em locomotor, eu tava gostando bastante, então eu tava sabendo bem legal. Eu ia perguntar ao professor, tirava dúvida, mas assim, a gente só teve uma aula que o professor falou com a gente, que foi sobre plexo braquial, que é uma aula bem complexa para poder entender os nervos, enfim. Então, foi a única vez que o professor realmente parou para dar uma aula pra gente. O resto, os preparados estavam lá e a gente ia. Já na histologia, a professora, ela faz uma apresentação do que a gente vai ver nas lâminas, né? E depois fica ali também aberta a dúvidas. Então, ela, sei lá, vamos supor que hoje seja um preparado de estômago. Ela vai contar para você quantas capas tem o estômago, vai falar quais são as células que possuem o estômago e vai dizer como identificá-las no microscópio. E aí, pronto. Libera o microscópio para todo mundo e aí a gente fica lá brincando com o microscópio. Antes de fazer as aulas práticas, vocês têm uma teórica na mesma semana? Como é que funciona? Isso. Vai depender muito da escolha de comissão de cada um. Eu fiz uma escolha de comissão que funcionou perfeito para mim, que eu coloquei todas as minhas teóricas no início da semana e as práticas no final. Então, eu já chego nas práticas tendo a aula teórica em dia. E aí, fica mais fácil para poder acompanhar também. Certo. Tá, então tanto anato como combo, disto e êmbrio, tu tem a aula teórica e depois vai pra prática. A diferença é que a prática de anato é mais para vocês olharem e mexerem ali, tirarem as dúvidas, e a de isto é uma prática mais com teoria junto pro professor, ele dá uma explicadinha ali antes. Exatamente. E as outras, as de APS, elas têm práticas também? O curso de sutura, obviamente, né? Mas as APS, as outras também têm práticas? Sim, a APS ela vai estar dividida em duas. Ela vai estar dividida em APS teórica, que vai ser justamente a APS que vai estar te ensinando como é o sistema de saúde aqui da Argentina, como funciona, como é dividido e tudo mais. E a APS prática. Nessa APS prática, aí sim a gente tem aulas práticas. Então a gente vai começar ali com medida de pressão arterial, a gente vai aprender como fazer a tomada de medidas, depois vai aprender também a fazer extração de sangue, que é bem legal. Então, é bem legal. tem essa questão da prática. E a prática também vai ser mais voltada para essa questão de primeiros socorros. Então, fazer uma RCP corretamente, enfim, seria nesse sentido. Certo. E sobre as provas, principalmente as provas orais? Bom, vamos lá. A Barcelona vai estar dividido de duas maneiras, né? A gente vai ter uma prova choice, que seria as provas de múltipla escolha. A, B, C, D e E? Exatamente. Essas provas de múltipla escolha, como são muitos alunos, eles fazem de maneira virtual. Então, vai ser feito através de um Zoom. Você vai ter que conectar num Zoom, num determinado horário. Eles colocam um link bonitinho. Você vai ter que fazer a apresentação de documento para mostrar que é você realmente que está fazendo a prova. Para comprovar isso. E aí, você vai fazendo essa prova, tirando uma nota 4, que seria 60%, equivale a 60%, né, da nota. Você passa para a segunda prova, que seria a prova oral. E aí, na prova oral, você tem que defender a sua nota, vamos dizer assim. Então, se você tirou 6 na sua prova choice, você vai ter que brigar por esses 6. Você pode tirar mais? Pode tirar mais. Sim. Tá. Eu já tive casos de que eu tirei uma nota no choice e acabei tirando uma nota mais alta no oral. E vice-versa também pode acontecer. Você pode tirar uma nota alta no seu choice e chegar lá na hora e não conseguir defender essa nota. E aí o professor fala, olha, bacana, vocês
tentou e tal, mas sua nota vai ser essa aqui e tal. Então, nesse sentido. Ficou com muito medo da prova oral sem espanhol? Na primeira vez, sim. A primeira vez eu travei, real, assim. Foi a primeira prova que eu fiz oral, eu fiquei tremendo, até porque eu não estava muito seguro do conteúdo. É muito, falamos assim, até um pouco assim das questões das dicas pro pessoal. Acho que quando você sabe o espanhol, você está preparado, parece que chega na hora e some tudo. E o professor fica olhando pra você, então assim, por mais que você tenha aula com aquele professor, que você já esteja acostumado com ele na hora da prova, meu amigo, some. Reza uns 10 Pai Nossos, respira fundo e vai, senão desiste. E aí, eu também não estava muito seguro na matéria, foi justamente o do combo, que no início eu não estava tão assim por dentro da matéria. Mas a prova em espanhol em si, hoje eu gosto muito de fazer prova oral, juro pra vocês. Eu acho que talvez... O João também fala que gosta. A prova, como você consegue conduzir a prova, é bem bacana. O professor vai te perguntando algumas coisas. No caso do combo, eles vão interligando os conteúdos. Então, pergunta uma coisa sobre genética, aonde foi que aconteceu, no caso, na embriologia, que aconteceu essa malformação, por que essa malformação tem esse erro genético. Então, se você está dentro da matéria, se você conhece a matéria bem, você vai ali brincando com o professor, então é bem legal. Mas no início dá medo. Eu imagino, porque... Querendo ou não, é uma pessoa ali na tua frente te fazendo a pergunta e tu tem que responder na hora. E aí, tipo, às vezes na prova, tipo, discursiva ou de choice, tu ainda tem aquele momentinho ali que tu pode pensar na tua cabeça e ficar, tipo, será que é isso mesmo? E na oral não é, tipo, vai, responde. Exato. Tu lembra como é que foi a de anatomia? O que eles te perguntaram? Cara, de anatomia eu lembro. Como foi locomotor, então basicamente o professor ele começa por um caminho dentro da prova. Então ele começou me perguntando um osso, ele me mostrou um osso, né? Ele te leva até uma bancada e nessa bancada vão ter vários ossos. Vai ter um preparado ali. Exatamente. Já tem uns preparados e os ossos. E aí ele te pega um osso, pede para que você faça a apresentação desse osso. Você tem que fazer a descrição completa do osso. De ponta a ponta. Colocá-lo em posição anatômica, dizer por que aquela posição é a posição anatômica. E aí ele começa, então nesse osso que você me disse, isso, faz inserção de algum músculo, tem alguma articulação, quais são as articulações? E aí depois que você vai respondendo isso, ele, beleza, bacana. Agora vem para esse outro preparado. Então ele sai do osso e coloca você no preparado. Aí no meu caso ele falou assim, ele tinha colocado um preparado de perna e falou, aponte pra mim quais são os músculos tal na região posterior. Aí eu mostrei pra ele. E ele, e quem faz a inervação desse músculo? E aí você já tem que saber quem faz a inervação do músculo. E aí, vai aumentando a dificuldade pra até chegar no 4 e depois vai aumentando. Exatamente. Então no meu caso eu tirei um 6, porque... era a nota também que eu tinha tirado no meu escrito, né? No meu choice. E eu comecei a errar. Então, assim, depois de um tempo, o professor ele começa a fazer perguntas mais finas, mais detalhadas. E aí é justamente aí que ele vai ver se você sabe, se você não sabe. Mas no caso das perguntas finas. Ele nunca vai começar perguntando pra você uma coisa específica, muito fina. Sim. Ele sempre vai começar pelo grande e chegando no fino. Então, ele não vai tirar sua nota se você não souber responder a fino, né? Ele começa lhe perguntando. Eu, no meu caso, eu não soube dizer o recorrido completo do ciático. E aí, depois que eu errei isso, ele foi muito gente boa. Ele me explicou, ele falou, olha, o recorrido do ciático é esse. Ele se inicia nesse plexo e tudo mais e tal. Então, me deu uma aulinha ali também. E depois me levou para outro preparado. Me perguntou sobre plexo braquial. Aí o plexo braquial sabia. Aí eu consegui responder e aí deu tudo certo. E aí ele falou, olha, bom, você tirou um 6, então tá tudo certo. E aí eu tô liberado. Até uma coisa pra comentar é que tu já comentou isso e a Débora já comentou e o João também já comentou em podcast antes justamente isso, que o professor nunca começa a perguntar do fino, que ele sempre começa a perguntar do grande. Então uma comparação aí tanto na UBA como na Barceló, nas provas orais eles vão começar a perguntar pra vocês do grande. Tipo, eu lembro que eu não cheguei a fazer nenhuma prova oral, mas os professores já falavam, tipo, primeiro eu vou te perguntar, eu não vou querendo que tu me diga qual é a célula que tá não sei aonde, eu quero que tu me diga primeiro onde é que tá esse órgão. Depois eu vou te perguntar da célula do órgão, mas primeiro eu quero saber onde é o órgão. Exatamente. Então isso também é interessante. E, claro, uma coisa que eu acho que é legal perguntar é que, claro, a prova é em espanhol. Não sei, eu já li, recentemente li gente perguntando se os brasileiros podiam fazer a prova em português. E não, gente, não pode, é tudo em espanhol. Argentina, o idioma, espanhol, então tudo espanhol.
Como tu falou que, tipo, na primeira prova tu ficou meio nervoso, parece que sumiu o espanhol. O professor, ele também foi de boa contigo com relação a isso? Super, super. Mas depende também do professor, né? Porque eu já escutei histórias, tipo... É como em todo lugar, né? Vai ter professores bons, vai ter professores ruins. Exato. Vai depender se tu vai ter a sorte de cair com bom, com ruim. E depende muito também, sendo bem sincero, eu acho que depende muito de você não ser orgulhoso na hora de estiver fazendo a prova, sabe? Eu já tive casos da faculdade de que teve aluno que tentou peitar professor, enfim. Então, gente, o professor tá ali, ele não é um monstro. Obviamente que temos que ter respeito por ele, né? Então, ele vai entender se você, no meu caso, me deu um branco. E a professora simplesmente me pegou uma folha, me deu uma caneta, coisa que não poderia acontecer. E ela colocou, olha, eu sei que você está muito nervoso, eu vou colocar aqui essa folha e essa caneta e tente colocar o que você sabe sobre essa pergunta. E ela me fez uma pergunta. E aí eu fiquei pensando. Só que assim, obviamente que o fato dela ter me entregado uma folha e uma caneta já me levou pra outro nível de paranoia. De falar assim, meu Deus, eu tô precisando de ajuda do professor. E aí só aumentou meu nível de atenção. E aí a coisa foi embora mesmo. E aí eu falei pra ela, olha, professora, realmente não vou conseguir fazer essa prova. Ela olhou pra mim e ela falou assim, a gente não vai poder continuar com a prova, porque você não conseguiu me responder essa pergunta. Ela foi super tranquila. Me explicou a pergunta que ela tinha me feito e falou assim, a gente se vê no recuperatório. E aí 2 semanas depois eu voltei, fiz o recuperatório. Como eu já tinha passado por aquela experiência, enfim. Já sabia, já esperava. Já sabia como é que ia ser. Já sabia como ia ser, então eu cheguei, outro professor me tomou e aí foi mais tranquilo. E aí ele é literalmente uma conversa. O professor vai te perguntando uma coisa, se você souber ele vai te perguntando um pouquinho mais sobre aquilo. Se você responder tudo que ele precisa, ele já muda de tema e aí até preencheu todos os requisitos. Preencheu o requisito da sua nota ali. Se ele quiser aumentar a sua nota, ele vai continuar perguntando. Se você errar alguma coisinha, ele fala, a gente vai parar por aqui e acabou. E aí pronto, bem tranquilo. Certo. E o que tu tem de dica pra dar pro pessoal, tanto que vai entrar no pré-grado, no próximo pré-grado, e o pessoal que vai entrar o ano que vem no segundo ano, que é o ano que você tá fazendo agora? Se eu puder dar uma dica suprema, não deixem acumular matéria, gente. Principalmente no segundo ano. No segundo ano, ele é um ano muito intensivo de matérias, sabe? É um ano muito intenso, porque a carga de matérias é muito grande. É um ano onde você vai ter que aprender literalmente a estudar, como estudar, o que seria importante você estar ali realmente marcando, frisando, e aquilo que você pode dar uma esquecidinha, como a gente está falando no quesito da prova, né? Você saber o conteúdo grosso, que a gente chama, né? O total, e saber algumas coisas finas é interessante. Não adianta você querer saber só o fino, não adianta você querer saber só o grosso, porque, enfim, como o Miles falou, é uma questão de sorte também, depende muito do professor, depende muito do que ele te perguntar e se pra ele tá bom ali o que você respondeu. Tem professor que vai te perguntar o fino do fino do fino, e aí se você não souber, dependendo muito da sua resposta, ele pode achar ruim e ele conta a sua prova. Depende muito do professor. Mas a minha dica master, assim, é não deixar acumular matéria. Eu acumulei bastante, e aí isso foi embolando, e eu acabei pegando alguns recuperatórios, o que me fez atrasar também no quesito de estudar as matérias, e eu tô tentando desembolar. Mas é isso. A gente sabe que é muito conteúdo. Não vai dar pra estudar tudo. Mas estudar o grosso de tudo, pelo menos tentar, é uma grande dica. Salva bastante. E com relação à exigência, o que tu tem achado da exigência da faculdade em si? Tipo, com relação às aulas, a conteúdo, às provas, no geral. Sim. Exigência. Eu acho que os professores, eles cobram muito o que eles dão em aula. Na hora da prova, eles podem sim te cobrar o fino. Mas o fino é aquilo, você vai ter que ler uma pesquisa científica, você vai ter que procurar no livro. E às vezes o professor ele não quer nem que você saiba o fino, ele quer que você entenda a matéria. Então às vezes a forma com que você responde uma pergunta para ele, se não é aquela forma mecânica de, decorei isso aqui, ele pode considerar a sua resposta. Mesmo que ela esteja algum errinho ali, sabe? Mas a exigência eu acho que, pelo menos na Barceló, comigo, até hoje, foram super justos. Quando eu errei, o professor falou assim, olha, você tá sabendo o conteúdo, dá pra você aprofundar um pouquinho mais nesse conteúdo tal, você tá sabendo o alto, assim, o todo, né? Mas se aprofunde mais nisso, nesse sentido. Na hora da prova mesmo, eu fiquei 1h30 tomando prova oral já, gente. Então, assim, porque o professor, ele simplesmente tinha ido poucas pessoas recorrer a essa prova, tinha muito tempo vago, e o professor começou a me perguntar um pouco de tudo sobre todas as matérias, e era do combo. Então, ele fez 5 perguntas disso, 5 perguntas da outra, e aí ele foi se aprofundando. Então, ele viu que eu tinha um conhecimento básico de tudo, mas é isso. Eu acho que foi super justo, assim, em termos de exigência. Estudar o que eles passam em aula e ler um pouquinho o livro, acho que é essencial.
Eu acho que é importante frisar que não é porque eles são justos que não tem que estudar. Exatamente. Porque ainda tem muito essa coisa de muita gente que pensa que, porque não tem o vestibular, ou porque não sei, porque tem uma forma mais fácil de conseguir de fato entrar na faculdade. Não quer dizer que vai ser fácil de sair. É aquela coisa, é fácil entrar, não é fácil sair. Por quê? Porque tu tem que estudar. Sim. Porque não é porque é medicina. Mesmo que não seja medicina, que seja outros cursos, porque eu tenho amigos que fazem outros cursos aqui, e todos eles falam, é exigência, tem exigência. A exigência aqui é maior que a exigência no Brasil. Eles têm um sistema de ensino já desde o ensino médio já diferente do nosso. Então eles esperam que tu leia o conteúdo em casa e que tu chegue na aula com as tuas dúvidas. Sim. Não é que tu vai chegar na aula e esperar o professor te explicar todo o conteúdo e tal. Tem os seminários que eles explicam, mas eles também esperam que o aluno ele seja mais ativo, né? Então, não pensem que vai chegar aqui e vai ser tudo fácil, porque não, tem que estudar para passar. Não tem essa coisa de estudar um dia antes para passar na prova, porque não conheço ninguém que consegue passar aqui estudando um dia antes. O Rafa até estava comentando com nós no off que conheceu bastante gente que foi embora sim porque aumentou o gasto aqui na Argentina, Isso. mas também muita gente que achava que era fácil e viu que não era bem assim. O pessoal vem com uma mentalidade de que justamente por não ter, né, o vestibular, que vai ser mais fácil, vai ser mais tranquilo, e foi o que a Gabi falou. Gente, o básico de estudante é estudar. Então a gente tem que fazer o básico. A gente tem que estudar realmente, porque não é achando que vai chegar lá, vai ouvir o professor falar 2 ou 3 palavras que você vai entender todo o conteúdo, e a gente está falando de medicina. Então, assim, medicina é um conteúdo grande. Para você poder entender como funciona tudo e conectar tudo, né? Você tem que, enfim, estudar. E aí, muita gente acaba desistindo porque vê que a realidade é um pouco diferente. Não vou dizer pesada, né? É uma questão mais de organização de tempo. Para mim, no início, eu estava achando que eu tinha que estudar 12 horas por dia, 10 horas por dia. Só que chega uma hora que eu não conseguia absorver mais o conteúdo. E aí eu comecei a adaptar os meus horários de estudo. E eu vi que, 6 horas eu consigo absorver bem. 8 horas eu ainda consigo absorver alguma coisinha. Tem dia que nem isso, tem dia que nem rendo, que eu nem rendo. Sim, e é importante também a questão de saber como estudar. Porque muitas vezes tu não tá entendendo a matéria, não é porque tu não sabe, porque tu é burro, que tu não vai conseguir entender aquilo que não é pra ti, mas sim porque tu tá estudando da forma errada. Exato. Porque no Brasil, a gente tá muito acostumado com chegar o professor falar, a gente chegar em casa e revisar o que o professor falou pra prova. Sim. E aqui é meio que ao contrário. Tu vai estudar, depois tu vai assistir a aula, depois tu vai voltar a estudar. Então, tu tem que saber uma forma que aquilo funciona melhor pra ti. Tem gente que funciona fazendo flashcard, tem gente que funciona fazendo Pomodoro. Cada um vai funcionar de uma forma. E aí, o achar como tu vai estudar é o que é mais complicado. Isso eu acho legal, que a Barceló tem aquela matéria no pré-grado de ensinar a estudar. Exato. Então, eu acho que na Barceló eles já dão uma preparadinha no aluno ali nessa questão. Porque também, obviamente que nem o Mailis falou, tem gente que vai ter desistido pela questão do custo de vida, porque aumentou o custo de vida e a faculdade também subiu. Sim. Mas também vai ter gente que vai desistir porque não era aquilo que esperava, porque esperava outra coisa da faculdade, tipo assim, esperava que fosse mais fácil, ou esperava que ia gostar porque, não sei, porque achava que medicina era pra pessoa e depois descobre que não era. E também tem essa questão de que, às vezes, a pessoa tem que dedicar um tempo muito grande pra estudar, que a pessoa também não tá disposta a esse tempo, que é o que a gente estava comentando antes no off, né? Que no Brasil também acontece. Claro. E assim, se eu puder dar uma última dica não desistam, sabe, gente? Assim, eu acho que o que eu vejo muito também na minha turma que aconteceu, a gente estava comentando também no off, a pessoa faz uma primeira prova, não vai bem, ela já pensa em largar tudo. Não, gente, são etapas, né? A gente não perdeu a guerra, a gente perdeu uma batalha. Então, tenta de novo, tenta a próxima prova, vai mudando talvez os métodos de estudo, e aí vai que você se adapta, se encaixa e vai dar tudo certo. Então, e reprovar não é o fim do mundo, né? Não, a faculdade já tá ali há quantos anos, ela vai estar ali o ano que vem. Exatamente. Então, é isso. Bom, acho que era isso. Queria agradecer ao Rafa pela disponibilidade de vir gravar com nós. Domingo de manhã, tá? Exatamente. E era isso. Quem tá pensando em vir estudar medicina na Argentina, assim como o Rafa, que foi o nosso assessorado, se vocês quiserem ser nosso assessorado, vou deixar aqui o link da assessoria, que a gente presta inúmeros serviços para vocês, como arrumar toda a documentação, buscar vocês no aeroporto, conseguir contatos de pessoas que trabalham com imobiliária para conseguir alugar um apartamento aqui mais fácil, entre inúmeros e outros serviços. Isso mesmo. E também tem nosso curso de espanhol, que tá aqui no ladinho, feito por uma professora argentina, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. É isso aí. Bom,
muito obrigado de novo. Eu que agradeço, pessoal. Graças. É isso. Tchau. 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 Qualquer dúvida, deixe nos comentários.